Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre feixe de retas paralelas, tá? O que é um feixe de retas? Quando a gente fala feixe, é mais do que uma, certo? Só que para ser retas paralelas você tem que comparar com outra, então uma reta só é paralela à outra. Então eu já tenho que ter duas para poder dizer que existe paralelismo. Então quando eu falo feixe de retas paralelas, significam que são três ou mais retas que não se cruzam, que nunca se cruzam, certo? Ou seja, que nunca se interceptam, beleza? Então pensa assim, feixe de retas é mais do que duas, então tem que ser três ou mais. Retas paralelas, feixe de retas paralelas, três ou mais retas que nunca se cruzam, ok? Então pensa dessa forma. Isso é um feixe de retas paralelas. Algumas coisas que são interessantes. Se eu traçasse uma reta perpendicular a elas aqui, um segmento, outra reta perpendicular, então perpendicular, né? Não da forma com que eu fiz aqui, perpendicular, nós vamos perceber que esse pedacinho aqui, ele é exatamente igual a esse, tem a mesma distância, tem o mesmo tamanho. Se eles estão equidistantes, essas retas estão equidistantes, essa medida é igual a essa, se elas estão equidistantes, beleza? Mas agora vamos imaginar o seguinte, se eu traçasse também aqui, né? Essa aqui ficou bem pior, minhas retas paralelas, mas tudo bem. Vamos imaginar que essa medida aqui seja metade dessa aqui, ou seja, essa aqui é o dobro dessa. Então se essa medida fosse x, essa medida seria 2x. E essa medida aqui também seria x e aqui 2x, porque elas são perpendiculares, ok? Então o que a gente pode dizer? Que entre as retas paralelas, nós temos distâncias equidistantes, ou seja, se nós tivermos retas que passam por ali de maneira perpendicular a elas, descrevem segmentos congruentes, ok? Mas e se essas retas não fossem mais perpendiculares? Se fosse assim, inclinadas. Esse tamanho desse segmento é igual ao tamanho desse? Não, você pode colocar a régua aqui e medir, e colocar a régua aqui e medir, que você vai perceber que é bem diferente. Olhando para esse, você já consegue ter uma noção. Ó. Dá lá, vou ajudar vocês. Ó. Dá um pedacinho do canetão. Aqui já cabe o canetão todo, ó. Entendeu? Então, você já pode perceber que esse tamanho aqui é maior do que esse. Então, eles já não são congruentes, esses segmentos. Mas para Tales ele diz o seguinte, que existe relação. Eles são o quê? Proporcionais. Então, o teorema de Tales de Mileto foi um filósofo matemático que ele estudou a proporcionalidade. Então ele disse o seguinte, que se eu pegar esse segmento AB, que seria esse pequenininho aqui, ó, se eu pegar o segmento AB e dividir pelo segmento BC, por esse grandão aqui, BC, ele tem que dar o mesmo valor, de eu pegar a distância desse segmento DE e dividir por esse segmento EF. Então, se eu pegar esse pequenininho e dividir pelo grandão na mesma reta, tem que dar exatamente o mesmo valor de eu pegar esse pequenininho e dividir por esse grandão na mesma reta, ok? Ah, professor, e se eu pegasse esse grandão e dividisse pelo pequenininho? Ah, se eu pegasse, por exemplo, AC, que seria a distância daqui até aqui, e dividisse por AB, ele vai ser igual a quem? Eu não peguei o grandão inteiro, o grandão lá? Então vou ter que pegar grandão aqui também. DF e dividir por quem? Pelo pequenininho de cima. D. Ah, mas também daria o mesmo valor se eu pegasse AC e dividisse por BC. Ah, também, ó. AC divididos por BC igual, me ajuda lá, DF divididos por EF. Certo, gente? Então essas proporções são válidas, mas percebam, eu sempre estou trabalhando na mesma reta. Essas retas RS são chamadas de transversais. Por quê? Porque elas transpassam as retas A, B e C que são paralelas. Então se você encontrar assim, ó, A, B e C, ou pode ser viradinho aqui, gente, ó.
Assim, não tem problema. Ó. Essas retas aqui se compreendem que são paralelas, ok? Beleza? Então, ó, isso é paralelismo. Paralelismo, que as retas não se cruzam. Agora, R e S não são paralelas, elas são o quê? Concorrentes. E elas são transversais a esse feixe de retas paralelas. Então, quando você encontra o exercício dizendo assim, dado um feixe de retas interceptado por duas transversais, um feixe de retas e duas transversais, ok? Você pode sair pelo Teorema de Tales. O que o Teorema de Tales fala? Que os segmentos entre as retas paralelas nas retas transversais são proporcionais. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegasse também AB e dividisse por DE, o que você fez? Você pegou esse segmento e dividiu por esse. Então você vai ter que pegar o segmento formado entre essas retas de baixo e dividir por esse segmento nessa outra reta. Respeita a ordem. Eu peguei o primeiro de lá, dividi pelo de baixo, que é o de cá. Então vou fazer BC divididos por EF. Ok? Então aí nós temos o Teorema de Tales. O Teorema de Tales fala das proporções, da proporcionalidade no feixe de retas paralelas. Certo, gente? Então espero que vocês tenham entendido agora. E na próxima aula eu vou apresentar alguns exercícios para vocês. Até mais e fiquem bem!